Olá, pessoal! Vamos então dando continuidade à nossa aula 11F, onde falaremos sobre retas paralelas aos planos coordenados. Então, nós temos lá, segundo a nossa expressão gráfica, vejam só que eu fiz aqui um desenho para vocês, para ilustrar do que a gente vai estar falando. Então, eu tenho uma reta R que passa por um ponto A, e por esse ponto A também passa um plano alfa. E essa reta R, passando por esse ponto A, que pertence ao plano alfa, é paralela a esse nosso vetor V, que está no plano x ou y, certo? Então, é isso que diz aqui em cima. Uma reta é paralela a um dos planos x ou y, x ou z ou y ou z, se os seus vetores diretores forem paralelos ao correspondente plano. Nesse caso, uma das componentes do vetor é nula. Então, isso quer dizer que, se nós temos aqui a nossa reta R, que é paralela a x ou y, e passa pelo ponto A, que tem coordenadas menos 1, 2 e 4. Então, menos 1 de x, 2 de y e 4 de z, certo? E o vetor diretor é 2, 3 e 0. Por que 2, 3 e 0? Porque eu vou olhar para ele como sendo ele rebatido aqui embaixo. E nós já vimos como encontrar o vetor diretor, certo? Então, quem que vai ser o sistema de equações paramétricas em relação a esses nossos dados aqui? Nós temos lá, lembrando que P é igual a A mais T vezes V. Então, eu tenho o ponto P das incógnitas, o ponto A tá aqui, mais TV. Então, nós temos o ponto V aqui do vetor diretor, acompanhado do nosso parâmetro T. Uma segunda situação, que tem a mesma, que é de forma análoga, nós temos o seguinte: em relação ao eixo Y, vejam lá comigo. Então, agora o nosso plano alfa não está cortando o eixo Z, igual nós vimos aqui no exemplo anterior. Nós temos o plano alfa cortando o eixo Y. Então, quer dizer que o vetor diretor, ele está encostado lá no plano x, o, z. Então, a reta R vai ser paralela a x, o, z. Quer dizer que a reta R vai ser paralela também ao vetor V, que passa por esse ponto A, que tem coordenadas 1, 5 e 3. 1 de x, 5 de y e z igual a 3. Tá aqui, certo? Então, continuando aí, nós temos o seguinte: que o nosso vetor diretor tem coordenadas menos 1, 0 e 2. Tá tudo aqui. Então, é só montar as nossas equações em relação às equações paramétricas, ao sistema de equações paramétricas, que é P é igual a A mais TV coordenada a coordenada em relação a x, y, z do ponto P. O ponto A, 1, 5 e 3, está aqui. E o vetor V é menos 1, 0 e 2. Está aqui também acompanhando o parâmetro T. Daí, na sequência, nós podemos ver também o ângulo entre duas retas. O ângulo entre duas retas é formado pelo ângulo entre os seus vetores. Quais vetores? Os vetores diretores dessas retas. Então, o ângulo entre duas retas R1 e R2 é o menor ângulo θ entre os seus vetores diretores, que já vimos também nas aulas passadas como calcula. O cosseno dos vetores do ângulo θ vai ser o módulo do produto escalar entre V1 e V2 sobre módulo de V1 vezes módulo de V2.
Já vimos como calcula esse cosseno desse ângulo θ também, né? Com esse ângulo agudo, gente, ou seja, entre 0 e π, ou e π sobre 2, ou 0 e 90 graus. Tudo bem? Continuando lá, nós temos um exemplo que pede para calcular o ângulo entre as retas R1 e R2. Eu estou percebendo que a reta R1 está na forma paramétrica e a R2 está em outro formato. E como que eu faço para encontrar os dois vetores diretores, sendo que as retas não estão no mesmo formato? Eu vejo lá qual é a teoria. Ou seja, essa reta aqui está na simétrica, certo? Desculpa que eu esqueci o nome, tá? Então, paramétrica e essa no formato simétrica. Quem é o vetor diretor V1 dessa primeira reta R1? Nós temos lá que eu sei que o vetor diretor é formado pelas componentes A, B e C, que são os coeficientes do T, ou seja, 1, 1 e menos 2. E em relação à equação da reta na forma simétrica, eu sei que A, B e C são os valores que estão no denominador. Então, o vetor diretor V2 vai ser menos 2, 1 e 1. Tranquilo até aí? Então, agora basta aplicar a nossa teoria. Então, cosseno do nosso ângulo θ vai ser igual módulo de V1 escalar V2 sobre módulo de V1 vezes módulo de V2, cada um em separado. Isso? Então, montando lá, nós temos o seguinte: módulo de V1, 1, 1 e menos 2, escalar V2, menos 2, 1 e 1. Continuando, módulo de V1, raiz de 1 ao quadrado, 1, mais 1 ao quadrado, 1, mais 2 ao quadrado, 4, vezes raiz 2 ao quadrado, 4, mais 1 ao quadrado, 1, mais 1 ao quadrado, 1. Isso vai ser igual. Então, nós temos lá agora o módulo de 1 vezes menos 2 é menos 2, mais 1 vezes 1, 1, menos 2 vezes 1 é menos 2, sobre 4, 5, 6. 6 vezes 6 é raiz de 36. Lembrando lá? Tranquilo até aí? Então, nós temos lá menos 2, menos 4. Então, eu tenho menos 3 sobre 6. Menos 3 é 3 sobre 6, concordam comigo? Ou seja, é 1 sobre 2. E, agora voltando aqui na nossa teoria, eu tenho cosseno de θ é 1 sobre 2. Então, quer dizer que eu tenho que calcular θ como sendo o arco cosseno de 1 sobre 2. Aonde θ vai ser igual. A pergunta é, qual é o ângulo θ que nos resulta em 1 sobre 2? É o 60 graus, certo? Então, θ é igual a 60 graus, ou então, θ é igual a π sobre 3. Tá na mão, minha gente. E agora, para finalizar a nossa aula 11F, eu vou falar um pouquinho sobre retas ortogonais. As retas são ortogonais quando os seus vetores diretores são também ortogonais. Então, a gente fala da notação matemática como sendo R1 ortogonal a R2, ou então o cálculo V1 escalar V2 igual a 0. Então, nós temos o seguinte: duas retas podem ser concorrentes ou não, e assim mesmo elas são ortogonais, tá? Por exemplo, as duas retas R1 e R2 são ortogonais?
eu tenho aqui duas retas que estão em formatos diferentes de novo. Aqui eu tenho a equação reduzida da reta e aqui eu tenho a equação paramétrica da reta. Porém, eu preciso ver, resgatar desse exercício aí os vetores diretores de cada uma delas. Então, vamos lá. Quem que é o vetor V1 em relação à reta R1? Eu sei que, se está no formato reduzido, a primeira coordenada x é 1, porque as equações estão em função de x. O y é o coeficiente do x da equação que tem y, menos 2. E o valor de z é o coeficiente do x na equação que tem z. Então, é 4. Tá aqui na mão. E nas equações paramétricas, esse já tá mais fácil, né? Então, é o vetor diretor V2 em relação à reta R2. Então, eu tenho lá que são todos os elementos que são os coeficientes do t. Então, menos 2, 1 e 1. Tá aqui na mão. E para eu ver se as retas são ortogonais, qual é a teoria? V1 vezes V2 tem que ser igual a 0. Lembram disso? Essa teoria tem que ficar armazenadinha aí no cérebro de vocês. Então, para eu verificar se V1 é ortogonal a V2, então eu vou fazer o produto escalar entre elas. 1, menos 2 e 4, que multiplica menos 2, 1 e 1 em produto escalar. Bora lá. 1 vezes menos 2 é menos 2. Menos 2 vezes 1 é menos 2. 4 vezes 1 é 4 positivo. Mais 4 menos 4 é 0. Isso significa o quê? Que R1 é ortogonal a R2. Está aí a nossa resposta e a finalização da nossa aula. Continuamos na última sequência aí, a nossa última aula da sequência, que é a nossa aula 11G. Até mais, um beijo da tia Flávia.